Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje vamos falar sobre delimitadores, tá? O que acontece sobre alguns erros de carga, né, por conta de delimitadores diferentes? Muitas vezes você faz a carga de um dado, você não consegue identificar os campos porque o delimitador do seu arquivo ele está errado, tá? Então eu fiz aqui um storage, né, uma gravação de um arquivo CSV, né, um arquivo texto, que a gente vai abrir aqui com um bloco de notas, e ele está delimitado por vírgula, tá bom? Vamos só observar esse arquivo, ele vai mudar diversas vezes, tá? Vou pegar aqui o exemplo que acabou de ser criado. Ele criou o exemplo dentro de demo exemplos. Então a gente vai aqui para a pasta demo. Vamos ver o exemplos em CSV. Primeiro arquivo. Tá. Essa pasta, ó, se você observar, cada campo, cliente, agrupamento, setor, parcelamento, ele foi separado por vírgula. Tá? E esse é o campo delimitador que a gente coloca dentro do clique, né, quando vai baixar algum dado de um arquivo texto que está delimitado por um determinado caractere. E aqui tem os separadores, né, quando você tem uma vírgula de informação dentro do próprio texto do campo, ele separa, né, com aspas duplas. Tá? Vamos fazer aqui o load no clique. Eu vou trazer ele aqui no clique, só para vocês terem um exemplo. A gente vai em demo, vai selecionar o arquivo CSV. Vamos trazer aqui com as configurações de delimitador. Tá? O delimitador aqui está informando que é espaços. Ó. Como está pré-definido que é espaços o delimitador padrão, quando você dá um inserir script aqui, ele vai informar que você tem apenas um campo. Tá? Porque ele não achou um espaço, né, entre os caracteres da primeira linha. E a primeira linha que ele define como cabeçalho, tá? Por padrão. Para arrumar isso, você tem que vir aqui, selecionar o seu arquivo CSV novamente. Cadê? Aqui. Exemplo CSV. E aqui o delimitador a gente escolhe vírgula. Tá? Que aí a cada vez que ele encontrar uma vírgula, ele transforma em um campo diferente, tudo bem? E aqueles campos lá que tem vírgula no meio, né, já do valor, ele encontra a vírgula, se ele encontrar aspas duplas, ele considera aquele texto inteiro como um campo, né? Ele inicia numa aspas duplas, termina na outra aspas duplas e depois ele sai procurando pela vírgula novamente para separar os campos, tá bom? E caso o seu campo não seja a primeira linha, né, aqui você pode aumentar ou diminuir o número do cabeçalho. Mas geralmente é na primeira linha esses CSVs. Então vou dar aqui um inserir script, tudo bem? Os CSVs eles podem ter diferente tipo de delimitador, tá? Aqui o delimitador está sendo por vírgula, mas eu vou salvar ele agora com um delimitador ponto e vírgula, por exemplo. Tá? Salvando aqui, fechar. Se a gente vir aqui para o Notepad++, sim, ó, observe aqui ó, no título, tá? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Agora está mais fácil de enxergar. Ó, a parte do título, ele tá, a cada campo ele pula com ponto e vírgula, tá bom? Bom, agora ficou diferente. Se você for trazer esse arquivo, né, que agora tem o delimitador de ponto e vírgula, informando que o delimitador é uma vírgula, o clique vai dar erro, porque ele não vai reconhecer esses campos separados por vírgula, já que você alterou o delimitador. Tá vendo? Está falando que o campo cliente não existe. Por quê? Porque a parte, né, o footer aqui de delimitação está informando o delimitador errado. Então, se a gente colocar aqui acertar ponto e vírgula, ele vai trazer os campos certinhos, né, de acordo com a delimitação de ponto e vírgula. Tá bom? De acordo com a delimitação de ponto e vírgula aqui. Aí você vai poder enxergar na sua pasta. O mesmo serve para aqueles arquivos, né, que tem a delimitação por tabulação. Tá bom? Vou fazer um exemplo aqui. No clique, se eu não me engano, a tabulação é /t. Então, vou salvar aqui /t. Carregar dados. Vamos ver como é que ele fica no Notepad++. Sim. Não é /t. Creio que seja outra barra, então.
a barra invertida. Vou colocar aqui a barra invertida, o pipe não, né? Barra invertida. Vamos carregar os dados. Vamos ver aqui se ele salvou com a tabulação. Ok, salvo com a tabulação. Ó. Agora, a cada espaço, né, que seria como se fosse o tab, né, a tabulação, o tab do teclado, você tem os seus caracteres, tá? Tem CSV com esse tipo de formatação. E caso você tenha um tab, né, dentro de um texto, ele também vai cercar com aspas duplas para formar o texto. E ele vai começar a procurar os seus caracteres dentro dos seus campos, né, separando por esses espaços, tá bem? Aí no caso de espaço, é só você definir aqui a sua delimitação, né, /t, e assim por diante, tá bom? Conforme for a delimitação dos seus arquivos, é a delimitação que você tem que passar aqui no padrão do clique para ele poder ler os diversos campos que tem no seu arquivo texto, tá bom? Foi uma dúvida enviada aí, tá? Sobre erros que aconteceram com o arquivo de texto, né, que trocaram o delimitador. Então, eu espero ter esclarecido aí para vocês como é que faz essa parte de delimitação, né? Pelo menos onde é que você identifica, né? O delimitador é aqui, ó. Quando você tem uma alteração no delimitador, você pode trocar essa parte aqui, tá? Que está entre aspas simples. Tudo bem? É a parte do delimiter is, que o clique identifica, tá certo? É isso aí, pessoal. Desejo a todos muito sucesso e até um próximo vídeo.